Olá, eu sou o professor Pedro, do Colégio Energia, e vou gravar uma aula agora sobre campo elétrico, Física 2, pessoal dos segundos anos. Vamos ver então? Vem comigo. Bom, gente, é importante aqui a gente relacionar campo elétrico e campo gravitacional, beleza? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho no que é o campo gravitacional? Dá uma olhadinha aqui, ó. O campo gravitacional é imaginar que um corpo, certo? Ele esteja próximo a um planeta, no caso a Terra aqui. Portanto, existe uma força gravitacional de interação entre o corpo de massa m e o planeta, beleza? Aqui eu posso representar pelo peso do corpo, que é o produto da massa desse corpo, pela ação, olha só, esse G aqui é o campo gravitacional. Legal? Então esse Gzinho a gente vai adotar o campo gravitacional. Pois bem, nós vamos notar aqui que a atração gravitacional é sempre voltada para o centro do corpo, centro, no caso, do planeta, que gera o campo gravitacional ao redor dele, tá? Reparem que em cada ponto, ó, essas linhas aqui vão apontar sempre para esse ponto aqui, tá legal? Bom, como é que a gente pode calcular o campo gravitacional? A constante gravitacional, a massa do planeta e a distância ao quadrado, essa distância do corpo até o centro da Terra, tá legal? No caso seria o raio da Terra mais a altitude que eu tiver. Portanto, quanto mais longe eu estou do centro da Terra, ó, maior a distância, menor vai ser a ação desse campo gravitacional. Entenderam ali? Essa relação de distância ao quadrado e campo gravitacional é uma razão inversa. Bom, eu posso também relacionar o peso, a massa e a gravidade. Olha só, força, aqui eu tenho uma propriedade da matéria, aqui eu tenho o campo gravitacional. Jogando esse Mzinho para lá, eu sei que o campo é a força dividido pela propriedade da matéria. Isso aqui é importante, tá? Visto isso, minha gente, olha só, vamos entender um pouquinho. O que eu estou mostrando aqui para vocês? O campo elétrico. Aqui, na natureza elétrica, existe uma pouquinha diferença dali. Que aqui não é só de atração. Então a gente tem aqui, ó, o seguinte. Quando a gente tiver cargas positivas, essas linhas que vocês estão vendo aqui são chamadas linhas de força, linhas do campo elétrico, tá? É só um entendimento para como é que elas vão influenciar nas cargas de teste. Essas carguinhas aqui, ó, que a gente vai ver depois, tá legal? Essas carguinhas aqui a gente representa como cargas de teste, como aquele corpinho lá, que está em presença de um campo gravitacional, corpinho de massa m. Pois bem, olha só, elas têm um critério, que é o seguinte. Quando a carga geradora do campo for positiva, as linhas do campo elétrico são divergentes, tá? Quando for negativa, convergente. Portanto, positivo, as linhas do campo divergem da carga geradora do campo elétrico e quando ela é negativa, converge. Duas linhas do campo jamais se cruzam, tá legal? Claro que é numa região do espaço, então eu tenho que imaginar um espaço e elas estão aqui presentes, tá? Pois bem, como é que a gente pode definir o campo? Repare aqui, ó. O campo elétrico é a constante elétrica, 9 vezes 10 a 9, a carga geradora do campo e o d quadrado. Reparem que é bem parecido com aquela do campo gravitacional, tá? Constante, propriedade da matéria, distância ao quadrado, tá bom? Mas o campo elétrico também, ó, é a razão entre a força e a carga. Repararam aqui, ó? Campo gravitacional, força e propriedade da matéria. Força e carga é a propriedade da matéria. Compreendeu isso? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar nessas relaçõezinhas aqui às vezes nos exercícios vai aparecer um gráfico, tá? Num plano cartesiano e você vai ver uma função assim, ó, tá? Uma hipérbole assim, ó, certo? Por causa desse d quadrado, tá bom? A experiência de Robert Miller foi importante, da gota de óleo. Deu a ele o prêmio Nobel em 1923. O que ele fez aqui? Ele conseguiu calcular a carga elementar, a carga do elétron, que é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Como é que ele fez isso? Bom, ele então vaporizava gotinhas de óleo em um cilindro de metal, dois eletrodos, um carregado positivamente e um carregado negativamente. A carguinha então, a gotinha de óleo, caía e ela era submetida a dois campos. O campo gravitacional, portanto a força gravitacional agindo na carguinha, na gotinha, e a força elétrica. Imagina que essa aqui é uma carga negativa e aqui eu tenho uma placa carregada negativamente, então ela vai repulsar essas carguinhas e aqui vai atrair.
Então havia aqui uma relação entre duas forças agindo sobre essas gotinhas. O Robert Millikan percebeu que ao calcular o valor dessa carguinha, elas eram sempre múltiplas de um valor. Esse valor aqui era 1,6 vezes 10 na menos 19. Legal? Então a gente tem os campos elétricos agora permitindo ao ser humano medir coisas que a gente até no passado não conhecia. Tá legal? Então, depois na próxima aula a gente vai resolver o exercício relacionando isso da apostila. Tá legal? Espero você até na próxima. Tchau!